Compare. Hoje, 1 quilograma de ração industrial para galinhas custa mais do que 1 quilograma das batatas que a própria galinha um dia ajudou a cultivar. Um absurdo. Não, é negócio. Nossos avós mantinham uma dúzia de poedeiras e não compravam nada além de sal. Agora, um fazendeiro mal consegue fechar as contas porque a ração composta balanceada tornou-se o novo petróleo. É aqui que nossa história começa. Não sobre ração, mas sobre o retorno da memória. Se você percorrer as crônicas dos registros rurais, cada região da antiga União tinha seu próprio galinheiro salvador. Na Polésia bielorrussa, depois da guerra, as mulheres compartilhavam os últimos grãos com as galinhas, porque eram elas que forneciam a primeira proteína após a fome. Um ovo morno, com cheiro de casa. Na Ucrânia, na região de Cherkasy, em 1947, quando a seca queimou os campos, as aldeias sobreviveram graças aos pintinhos de quintal. No Cazaquistão, em estações ao longo da ferrovia Turquestão-Sibéria, os pintinhos eram criados dentro de vagões de carga aquecidos e abandonados, alimentados com resíduos de milheto e ossos fervidos vindos de cantinas. E na Leningrado sitiada, em um dos pátios da ilha Vasilievski, os cronistas escreveram sobre o galinheiro doméstico número 3, um galinheiro coletivo em porões, onde cada ovo era compartilhado entre 4 crianças. Essas histórias não são nostalgia, são a memória genética da sobrevivência de um povo. Naquela época, ninguém dizia proteína ou equilíbrio de aminoácidos, mas as velhas avós criadoras de aves sabiam, sem tabelas, que as galinhas botam melhor se a mistura for feita com soro de leite, adicionando ervilhas moídas e cabeças de peixe. A ciência moderna confirmou isso mais tarde. São a lisina, a metionina e a treonina. Esses mesmos aminoácidos essenciais que formam a proteína do ovo e o brilho da pena. Um ovo contém até 6,3 gramas de proteína de alta qualidade, mas apenas se a ave receber a ração correta. O soro de leite é uma fonte de cálcio e vitamina D. As ervilhas fornecem proteína vegetal e o peixe fornece fósforo. Tudo isso custava centavos porque a natureza não cobrava royalties. Agora, veja o que fizeram com essa sabedoria simples. A indústria pegou a galinha, uma criatura simples, e a transformou em uma máquina movida a pellets. Aqueles mesmos pellets de sacos com logotipos bonitos. Por que as velhas receitas desapareceram dos supermercados? Porque não podem ser patenteadas. Você não pode registrar a mistura da vovó Agripina de Vitebsk e vendê-la por $1 o grama. Portanto, as corporações construíram um monopólio do conhecimento, classificaram as composições, adicionaram premixes, concentrado vitamínico EH24 e tornaram a linguagem inacessível para que você não pudesse repetir algo simples sozinho. Mas a natureza não pode ser patenteada, assim como não se pode patentear o canto matinal de um galo. Quero que retomemos essa liberdade. Afinal, em cada aldeia havia alguém que sabia com o que alimentar para que o ovo brilhasse ao sol. Na província de Nizhny Novgorod, cozinhavam lavagem, papas feitas de farelo de centeio e farinha de ossos. Na Ásia Central davam milheto e abóbora porque o clima quente exigia energia leve. Na Sibéria, aveia fervida para que a ave não congelasse. Tudo era escolhido intuitivamente, mas se tivessem medido o conteúdo de nutrientes naquela época, os cientistas teriam ficado boquiabertos. O equilíbrio é quase perfeito. Agora, a ciência. O organismo de uma galinha é único. Ele converte a energia da ração em proteína com uma eficiência de até 40%. Para comparação, um porco é de apenas 20%. É uma ferramenta biológica maravilhosa projetada para processar restos de cozinha humana em alimento. Portanto, alimentá-la com pó industrial é como despejar água destilada de farmácia em um samovar. O ovo perde seu aroma e a gema perde seu pigmento. A vitamina A cai pela metade se não houver verdura fresca. E o nível de ômega 3 depende se há óleo de peixe ou sementes de linhaça na dieta. Podemos regular tudo isso com nossas próprias mãos. Então, por que fomos convencidos de que sem um saco de ração composta, uma galinha pereceria? A conspiração econômica é simples.
Todos os anos, o custo da ração sobe 10, 15%, mesmo que os custos dos grãos não subam. A diferença vai para os bolsos de intermediários e marcas, não para a ave. É lucrativo para o fabricante que você compre em vez de preparar. Afinal, se você começa a fazer sua própria ração, deixa de ser um cliente. É por isso que as velhas práticas desapareceram, não por ineficiência, mas por causa do marketing. A prática é simples: volte para a terra. Comece pequeno. Junte seus restos de comida do dia. Separe o que é vegetal, o que é grão e o que é proteína. Seque as cascas de ovo e triture-as. Isso é cálcio de graça. Adicione uma colher de farelo, um pouco de sal, um punhado de grãos. Este é seu primeiro passo para a independência. Aos poucos, construa um sistema. Comece um minhocário. Prepare uma bandeja para verduras. A galinha vai agradecer. E aqui está o final desta parte. Não estamos apenas alimentando uma ave. Estamos alimentando uma tradição. Retornar à alimentação natural não é um passo atrás, mas um salto à frente, rumo à autonomia. Quando você decide por si mesmo o que dar aos seus animais, deixa de ser um consumidor e volta a ser um mestre. O conhecimento só sobrevive se o passarmos adiante. O próximo cofre abrirá em breve. Se na primeira parte expusemos a raiz do problema da dependência do saco de ração, agora é hora de passar da ideologia para o ofício. Tudo o que eu disser a seguir não é uma palestra teórica, mas um guia prático, colhido da experiência de dezenas de aldeões em todo o espaço pós-soviético. Este conhecimento cheira a fumaça, terra e leite fresco. Vamos começar pela proteína, o principal bloco de construção de um ovo. Nos lotes subsidiários soviéticos, havia uma regra simples para isso: uma colher de vida para a galinha todos os dias. Esse era o nome de uma mistura que incluía sobras de carne, peixe ou laticínios. No Quirguistão, na década de 1970, cada fazenda coletiva tinha uma chamada cozinha animal. Os resíduos das cantinas eram secos, moídos e entregues aos avicultores. De acordo com dados modernos, a farinha de carne e ossos contém cerca de 45, 55% de proteína, e a farinha de peixe, até 60%. E além disso, possui uma massa de microelementos: ferro, iodo, fósforo. Mas se não houver acesso a esses produtos, há uma saída: minhocas. Na Ucrânia, os antigos fazendeiros as chamavam de proteína viva. 1 metro quadrado de vermicompostagem pode produzir até 1 quilograma de minhocas por semana. Elas são 60% de proteína pura, e isso é um recorde para o mundo vivo. A galinha as adora. E tudo o que você precisa fazer é processar resíduos de cozinha em substrato. Sem custos, tudo em um ciclo fechado. Outro truque de proteína são as leguminosas. A Academia Agrícola Soviética, Timiryazev, realizou testes já em 1963. Adicionar 10% de ervilhas ou lentilhas cozidas aumentou a produção de ovos em 12, 15%. A lisina das leguminosas preencheu o exato déficit que hoje ainda é resolvido com premixes sintéticos. Paradoxo: as tecnologias tornaram-se mais simples, mas as pessoas complicaram suas vidas ao confiar em rótulos brilhantes. Agora sobre gordura. Se a proteína é o tijolo, a gordura é o cimento que mantém a energia. Nas aldeias da região de Belgorod, sempre colocavam um pouco de banha na mistura no inverno. Não por luxo, mas para que a ave não congelasse nem perdesse peso. No sul do Cazaquistão, usavam sementes de girassol ou torta de algodão. Nos países bálticos, linhaça moída. Pesquisas modernas mostram que são as gorduras que garantem a absorção das vitaminas A, D, E e K. Sem gordura, a vitamina D não se envolve no metabolismo do cálcio, o que leva a cascas moles e ovos vazios. Portanto, adicione uma colher de chá de óleo vegetal para cada 10 galinhas na dieta, e você verá a diferença. Agora vamos falar de verduras. No verão, nossos avós soltavam as galinhas para o pasto. Lá elas encontravam trevo, grama paulista e tanchagem por conta própria, fontes de caroteno e vitamina K. Agora, se a ave estiver em um cercado, os resíduos vegetais da cozinha cumprem esse papel. Folhas de couve,
ramas de beterraba, cascas de cenoura. Tudo isso são concentrados de vitaminas. O caroteno, provitamina A, da cenoura, é responsável pela gema laranja vibrante. Se suas gemas estão pálidas, o motivo não é a raça, mas a dieta. Adicione cenoura ralada ou abóbora e, após uma semana, a cor mudará. O próprio ovo conta a história do que a ave come. Minerais são um tema subestimado. Na década de 1980, a revista Agricultura do Cazaquistão publicou tabelas. Uma galinha precisa de 3,5 gramas de cálcio por dia para formar a casca. Esta é exatamente a quantidade contida em 5 gramas de cascas de ovo moídas. É simples. Não jogue fora o que um dia foi um ovo. Recicle-o. Se você adicionar um pouco de cinza de madeira queimada, que contém potássio e microelementos, terá um mineralizador natural. Os antigos chamavam isso de banho de cinzas. As galinhas abicam intuitivamente, restaurando seu equilíbrio. Agora, um pouco de biologia. Por que uma galinha é tão sensível à composição da ração? Porque seu sistema digestivo é um laboratório de alta velocidade. O alimento passa por todo o trato em 3 horas e meia. Tudo deve estar equilibrado. Proteína para os músculos e ovos, carboidratos para a energia, gorduras para a absorção, cálcio e fósforo para a casca, fibras para a microbiota. Quebre um elo e todo o mecanismo falha. Daí surgem doenças nas pernas, deficiência de cálcio, picagem de penas, déficit de proteína, letargia ou baixos carboidratos. Portanto, é importante entender não apenas o que dar, mas por que dar. E agora um pouco de economia. Em um lote subsidiário soviético, uma poedeira custava cerca de 6,8 kopecks por dia, a preço de custo. Hoje custa no mínimo 20-25 rublos se você alimentar com ração de loja. Uma diferença de 300 vezes. No entanto, a produtividade cresceu desproporcionalmente. Em média, uma poedeira industrial produz 280-300 ovos por ano, mas uma doméstica com bons cuidados produz 250, vivendo mais e botando ovos maiores. Por quê? Porque o estresse é menor, a ração é natural e o corpo não está sobrecarregado com aceleradores de crescimento. Vamos falar sobre mitos. Um dos mais prejudiciais: a ração caseira não é equilibrada. Isso é uma mentira espalhada pelos próprios fabricantes. Na verdade, equilibrar a ração é moleza. A fórmula é esta: 60% grãos, milho, trigo, aveia, 20% fonte de proteína, leguminosas, resíduos de carne, minhocas, 10% verduras e vegetais, 5% suplementos de cálcio e 5% outros estimulantes como farelo, cinzas e sal. É isso. Você não precisa de um diploma de zootecnista. Observação é o suficiente. E observação é onde a ciência encontra a intuição. Você já reparou como uma galinha escolhe o grão? Ela não bica caoticamente. Ela sabe exatamente o que falta ao seu corpo. Se a dieta está baixa em cálcio, ela procurará por conchas, baixa em proteína. Ela começará a bicar penas. Dê a ela variedade e ela mesma equilibrará o cardápio. Agora, um pouco de prática. Faça a estação de alimentação mais simples. Pegue 3 recipientes. No primeiro, uma mistura seca de grãos e farelo. No segundo, resíduos proteicos triturados e cozidos. No terceiro, verduras e vegetais. As aves escolherão por si mesmas o que precisam. Se quiser aumentar a produção de ovos no inverno, adicione um pouco de levedura à mistura de grãos, 1%. Este é um método antigo de fermentação da ração que era praticado nas fazendas coletivas. A levedura ativa o metabolismo e a postura de ovos aumenta em até 20%, mesmo em dias curtos. Não esqueça na água. A água não é apenas um líquido, é metade do metabolismo. Sua qualidade afeta diretamente a absorção da ração. Antigos fazendeiros na região de Smolensk tinham uma regra: se você mesmo não beberia daquele balde, não sirva para a galinha. No verão, você pode adicionar uma gota de vinagre de maçã por litro de água. Isso previne infecções intestinais. Agora, uma pitada de conspiração, se me permite. Por que você não encontrará uma única receita caseira em instruções oficiais? Porque por trás disso está a economia do controle. Quando você compra ração, você é dependente.
Quando você a prepara, você é livre, e a liberdade não é lucrativa. É exatamente por isso que as velhas práticas foram deixadas de lado, sob o slogan de serem ultrapassadas. Mas lembre-se, quem criou aqueles milhões de galinhas que alimentaram o fronte nos anos 40? Não foram os holdings agrícolas, mas mulheres de lenço na cabeça com uma tigela nas mãos. O conhecimento delas salvou o povo, e tentam apagá-lo sob o pretexto do progresso. E agora um pequeno guia para consolidar. Se quiser ovos com casca grossa, adicione cálcio. Quer uma gema vibrante? Cenoura e abóbora. Mais proteína. Leguminosas cozidas ou minhocas. Energia de inverno. Milho. Quer que as penas brilhem? Uma colher de óleo. Tudo isso não custa quase nada, mas dá resultados que nenhum saco de 1.000 rublos pode proporcionar. Lembre-se da velha expressão rural. A galinha vive pela mão, não pelo saco. Isso significa que a ave sente o cuidado. Não há automação nisso. Ela reage ao calor, à voz, à ordem de alimentação. Dê a ela escolha e ela retribuirá com um ovo que cheira a sol. No final desta parte, quero dizer o seguinte: o caminho para uma propriedade rural verdadeira não está no isolamento da ciência, mas na conexão com a experiência dos antepassados. A ciência pode calcular gramas de proteína, mas apenas as mãos podem sentir quando uma ave está satisfeita. Não estamos voltando ao passado, mas ao equilíbrio. Lembre-se, cada ovo botado por sua galinha não é apenas um produto. É a voz daqueles que um dia salvaram vidas exatamente dessa maneira. Guarde este conhecimento. Passe-o adiante. O próximo cofre abrirá em breve. Quando falo sobre ração caseira, costumam me perguntar: é possível alimentar assim se eu não tiver 3 galinhas, mas 30 ou 100? Sim. Além disso, é com bandos grandes que a diferença se torna mais perceptível. A ração industrial funciona no princípio do uniforme. Todos recebem o mesmo e não é bom para ninguém. A abordagem caseira permite ajustar a dieta de forma flexível, como se você estivesse costurando roupas sob medida para cada ave. Mas primeiro você precisa entender o ritmo sazonal. Nossas galinhas vivem não pelo calendário, mas pelo sol. E se no verão elas encontram metade de sua dieta sozinhas em gramas e insetos, no inverno você se torna o sol delas, provedor e clima. No inverno, proteína e gordura são vida. É neste período que uma mistura morna é especialmente importante. Na região de Arkhangelsk, chamavam-na de zimushka, uma mistura de farelo, batatas e um pouco de banha. Proporção: 3 partes de batatas cozidas, uma parte de farelo, uma colher de óleo de girassol e uma pitada de sal por balde. Despeje a água fervente por cima, deixe descansar por 10 minutos. Sirva morno, mas não quente. Essa mistura simples dá energia e as galinhas botam ovos mesmo a menos 20 graus se não houver correntes de ar no galinheiro. E sim, elas não precisam de lâmpadas se a ração for equilibrada. O organismo regula o ciclo de postura por si mesmo através do hormônio melatonina, que depende não tanto da luz, mas da nutrição e da temperatura corporal. A primavera chega como um tempo de limpeza. Após um longo inverno, as aves costumam ter o fígado gorduroso e a digestão lenta. Os antigos sabiam: março é a época de suplementos verdes. Grãos germinados são o coquetel vitamínico mais potente. O trigo germinado contém até 300 miligramas de vitamina I por quilograma, além de ácido fólico, biotina e todo um espectro de enzimas que revivem o metabolismo. A receita é simples. Coloque o trigo em uma bandeja rasa, cubra com água durante a noite, depois mantenha úmido por 2, 3 dias até que surjam brotos de 1, 2 centímetros. As galinhas comem isso com deleite e após apenas uma semana, você verá uma crista brilhante e penas limpas. Sinais de recuperação. O verão é tempo de economia. Deixe a ave trabalhar por conta própria. Solte-as no pasto com sombra. Coloque uma bacia velha com água para que mosquitos e pernilongos voem até lá. Eles serão um bônus proteico. Nas regiões do sul, os camponeses praticavam a chamada colheita noturna. Antes do pôr do sol, espalhavam restos de grãos pelo jardim para que as galinhas destruíssem pragas simultaneamente. 2 resultados com uma só cajadada.
alimentação e proteção da lavoura. Se você estiver na cidade ou nos subúrbios, cultive massa verde direto em caixas. Uma mistura de aveia, ervilha e colza cresce em 10, 12 dias. Uma caixa fornece até 3 quilos de verduras, o suficiente para um dia para 10 galinhas. Isso é um pouco de autonomia. Você cria seu próprio transportador de ração, sem a fábrica e a embalagem. O outono é o tempo de fortalecimento. Antes da muda de penas, é especialmente importante adicionar enxofre e proteína. Antigamente, cascas de cebola, uma fonte de compostos sulfurosos, eram adicionadas à mistura, bem como cinzas de palha queimada. As penas são formadas por queratina, que depende diretamente dos aminoácidos cisteína e metionina. Essas substâncias estão no peixe, nos ovos e nas sementes de girassol. Portanto, no outono, você pode dar uma pitada de sementes por dia por galinha, e as penas brilharão como se estivessem envernizadas. Agora sobre o microclima e seu impacto na ração. Muitos não sabem que a eficiência de absorção cai 20% se o galinheiro estiver frio ou úmido. A ave gasta energia não na produção de ovos, mas no aquecimento do corpo. Portanto, é melhor isolar o chão com uma camada de 10, 15 cm de palha do que comprar ração de alta energia. A natureza não tolera desperdício. Há também truques menos óbvios. Por exemplo, adicionar cinzas não apenas pelo cálcio, mas também como agente antiparasitário. Em todo o galinheiro antigo, havia uma tina de madeira com cinzas, areia e terra seca. Um banho. As galinhas se revoltam nela, limpando penas e pele de parasitas. Mas no processo, elas também bicam partículas de cinza, saturando seus corpos com microelementos. Este é um exemplo de como o comportamento natural cumpre a função de nutrição. Agora vamos dar uma espiada no laboratório. Se você pegar um ovo de uma ave industrial e um de uma doméstica, a diferença é gritante. Em análises laboratoriais do final dos anos 80, INIP Moscou, os ovos domésticos continham 25% mais vitamina A, 20% mais luteína e 40% menos colesterol. O motivo, uma dieta diversificada e movimento. O colesterol não é o inimigo que nos ensinaram. É um material de construção para hormônios. O problema é apenas o seu excesso durante o estresse e a imobilidade. Uma galinha doméstica que caminha pelo quintal queima o excesso de gordura, e seu ovo é um concentrado puro de saúde. E vamos voltar à economia novamente. Quanto você pode realmente economizar? Se, em média, a ração composta custa 35, 40 rublos por quilograma e uma galinha come 120 gramas por dia, isso dá cerca de 4,5 rublos por ave. Uma mistura caseira de grãos, leguminosas e resíduos custará entre 1,5 a 2 rublos. A diferença parece pequena, mas para 20 galinhas, são quase 2.000 rublos por mês. Por um ano, mais de 20.000. E se você considerar que os ovos domésticos custam mais porque o sabor e a cor são significativamente melhores, você não está apenas economizando, está ganhando. Mas há outra dimensão, a social. No campo, a cooperação na ração sempre existiu. Nas aldeias da Rússia e da Ucrânia, os círculos de grãos ainda estão vivos. Os vizinhos trocam excedentes. Um dá um saco de trigo, outro, um balde de torta de óleo, um terceiro, batatas. Esta é uma economia viva de confiança que as corporações substituíram pelo supermercado. Retornar a ela significa retornar à comunidade. E se você tiver excedente de ração, compartilhe. Se tiver falta, peça. Isso não é fraqueza. É o antigo princípio do equilíbrio comunitário. Agora direi algo que faz os joelhos dos marqueteiros tremerem. Toda a indústria científica de ração é construída sobre a ilusão da complexidade. Sim, o saco diz lindamente: 12 vitaminas, 8 aminoácidos, microelementos. Mas todas essas substâncias estão na comida comum, se você não tiver preguiça de combiná-las. Por exemplo, a metionina está nas sementes de girassol, a lisina está nas ervilhas, a vitamina D está no sol e no peixe, o ferro está nas verduras. Até um premix não é mágica, mas simplesmente uma forma em pó do que cresce sob seus pés. A natureza não pode ser enganada. Ela sempre retorna à simplicidade. Prática.
Como fazer uma mistura universal de ração com as próprias mãos? Pegue 5 kg de milho, 3 kg de trigo, 1 kg de aveia, 1 kg de torta de girassol, meio quilograma de leguminosas cozidas, as moídas a seco servem, meio quilograma de conchas ou cascas, 100 gramas de sal e, se desejar, 50 gramas de urtiga ou orégãos secos. Misture tudo isso e guarde em local seco. Adicione meio litro de soro de leite ou leite azedo a um balde da mistura diariamente. Isso não só melhora o sabor, mas também adiciona probióticos que sustentam a microbiota intestinal. Para as galinhas, tal mistura parece viva, e isso fica evidente em seu comportamento. Ativas, brilhantes, satisfeitas. E agora, uma dica importante para quem quer ir além. Comece sua própria mini produção de aditivos. Galinhas adoram larvas de tenébrio. Ao criar uma caixa, você terá uma fonte constante de proteína. Coloque um recipiente sob a pia. Alimente-os com farelo de aveia e restos de frutas. Após um mês, terá sua primeira colheita. O mesmo com as verduras. Faça um mini canteiro com aveia e alfafa no parapeito da janela. Isso não requer dinheiro, mas requer consistência. Tudo isso não é apenas uma receita, mas um manifesto de independência. Não lutamos contra a indústria por romantismo, mas pelo direito de saber com o que alimentamos nossos animais e, portanto, a nós mesmos. Quando você prepara a ração, vê o caminho do grão ao ovo. Você remove dezenas de intermediários, embalagens, químicos e eletricidade da cadeia. E cada vez que uma galinha bica sua mistura, você restaura uma conexão que a civilização tentou quebrar. Em antigos arquivos de fazendas coletivas, encontrei uma entrada. A ave é o espelho da fazenda. E é verdade. Olhe para suas galinhas. Se elas brilham e botam ativamente, a fazenda está viva. Se estão opacas e lentas, a conexão com a natureza se quebrou em algum lugar. Então, amigos, ração caseira não é sobre economia. É uma filosofia. É a devolução a si mesmo da competência mais importante: alimentar, entender, regular. Este é um passo rumo à liberdade. Vivemos em tempos em que o conhecimento volta a ser moeda, e as velhas receitas não são apenas tradição, mas uma estratégia de sobrevivência. Guarde este conhecimento, compartilhe-o e lembre-se: cada balde de mistura é um pequeno ato de independência. O próximo cofre abrirá em breve. Quando falamos de alimentação caseira, devemos recordar outro segredo dos quintais antigos: o ciclo da vida, que hoje foi substituído pela palavra reciclagem. Mas para nossos ancestrais, era apenas senso comum. Na década de 1950, nas fazendas coletivas da Bielorrússia, em propriedades perto de Bobruisk, havia uma regra não escrita: nada que possa virar ração deve ser jogado fora. Sobras de papa, cascas de batata, bagaço de cervejaria, ramas verdes, tudo entrava em uso. Agora esses princípios estão voltando a ser relevantes, só que agora são chamados de zero waste, lixo zero. A única diferença é que naquela época não era moda, mas instinto de sobrevivência. Olhe para qualquer aldeia no final da era soviética. O galinheiro não era apenas um anexo, era um bioacumulador. Da cozinha, os restos do jardim, as ramas do açougue, as aparas, do moinho, o farelo. Tudo voltava para o ciclo. As galinhas processavam resíduos em proteína. O esterco voltava para a terra como fertilizante e a terra dava ração novamente. Era um mecanismo vivo onde cada parte nutria a outra e não custava nada. Hoje, empresas ocidentais recebem subsídios para tal ciclo ecologicamente fechado e o chamam de inovação. A ironia é que um camponês perto de Pskov já fazia isso há 80 anos sem subsídios ou marketing. Se falarmos a linguagem da ciência, a galinha é um bioconversor ideal. Ela é capaz de processar restos orgânicos com uma eficiência de até 40%. E isso significa que quase metade do que costumamos jogar fora pode ser transformado em comida. Uma criação de aves não é apenas pássaros, mas uma fábrica de sustentabilidade. E é aqui que a parte prática começa. Como construir sua própria biocozinha? Primeiro, você precisa separar os resíduos. Restos de vegetais e frutas entram frescos. Restos de carne e peixe devem ser fervidos ou secos.
Pão, após mergulho em água para não mofar. Segundo, não misture tudo em uma pilha só. A ração deve ser preparada em porções. Vegetais crus são melhor servidos durante o dia, quando está quente e a ave está ativa, e os proteicos, à noite, para que sejam digeridos enquanto dormem. Isso é importante. À noite, a galinha não dorme, ela trabalha. É nesse momento que o ovo se forma em seu corpo. Agora um pouco de matemática, daquela que sempre fica escondida atrás de sacos rotulados como ração balanceada. Em média, para um ovo, uma galinha gasta cerca de 7 gramas de proteína, 2 gramas de gordura, 0,2 gramas de cálcio e 100 ml de água. Se algo faltar na dieta, o ovo não se forma completamente. Daí vêm os ovos subdesenvolvidos ou as interrupções na postura. Portanto, observe não apenas o que comem, mas o que bebem. Deve haver sempre mais água do que comida. Nas fazendas soviéticas, havia uma regra. Água é como luz. Sem ela, o dia não começa. Simples, mas implacável. Vamos voltar à proteína. Nem todos têm a oportunidade de manter um minhocário ou comprar peixe. Mas a outra fonte. Resíduos de laticínios, soro de leite, leite azedo, kefir, até aparas de queijo. Galinhas amam laticínios fermentados porque têm proteína de fácil digestão e lactobacilos. Eles melhoram a digestão, previnem a fermentação no intestino e aumentam a absorção de cálcio. Minha prática pessoal. Uma vez por semana despejo soro de leite na mistura em vez de água. A diferença é colossal. A produção de ovos dá um salto de 1/3. Agora um pouco de química para entender o que acontece dentro da ave. O principal construtor da casca do ovo é o carbonato de cálcio KCO3. Para que ele seja absorvido, é necessária a vitamina D3. Esta vitamina é produzida na pele da ave sob o sol. É por isso que galinhas que caminham ao ar livre produzem ovos fortes, e as poedeiras de gaiola produzem ovos frágeis. Se houver pouco sol, adicione farinha de peixe ou fígado. Há D3 natural ali. É simples: sol, proteína, cálcio. O trio sem o qual não há ovo. No entanto, o ovo não é o único indicador de saúde. As penas também são de um espelho da nutrição. Se estão opacas e quebradiças, não há enxofre suficiente. Fontes de enxofre: cebola, alho, couve, sementes, um pouco de levedura. Sim, a levedura de cerveja ou padeiro comum é um depósito de vitaminas do grupo B, especialmente B2 e B6. Elas são responsáveis pelo crescimento e brilho das penas. Nas instruções avícolas soviéticas da década de 1970, estava explicitamente escrito: a fermentação aumenta a produtividade em até 25%. E com razão. A levedura não apenas nutre, ela age como um probiótico. Vamos passar para matérias mais sutis. Comportamento. As velhas da aldeia costumavam dizer: se uma galinha está entediada, ela para de botar. Isso não é folclore. A ciência agora chama isso de redução da postura induzida pelo estresse. Uma galinha é uma criatura sensível. Sons agudos, superlotação, luz constante. Tudo isso mata a produtividade. Na natureza, ela vive no ritmo do nascer e pôr do sol. Então é melhor acender a luz no galinheiro gradualmente, não bruscamente, e dar descanso total à noite. O modo ideal é 14 horas de luz, 10 de escuridão. E nada de iluminação neon. Uma lâmpada incandescente dá o espectro correto, próximo à luz solar. Agora sobre as raças. Afinal, nem toda galinha reage à ração da mesma forma. Linhagens domésticas antigas como a Jubileu de Cochin, a Branca Russa ou a Plymouth Rock absorvem misturas de grãos melhor do que as linhagens estrangeiras, criadas para a ração industrial. Essas nossas raças são verdadeiras generalistas. Elas crescem mais devagar, mas vivem mais e comem de tudo. Observei como uma branca russa bica uma cenoura velha sozinha, enquanto um híbrido importado apenas fica olhando, sem saber que aquilo é comida. Isso não é sobre inteligência, é sobre instinto que as linhagens industriais perdem. Quanto mais natural a ração, mais importante é a raça capaz de entender essa ração.
Se você quer verdadeira autossuficiência, escolha um bando que proveja para si mesmo. Poedeiras não são frangos de corte. Seu objetivo é produzir ovos, não crescer rápido. Isso significa que a dieta deve ser variada, mas não excessiva. O excesso de gordura torna a ave preguiçosa e reduz a produção de ovos. Portanto, não alimente em excesso. É melhor dar um pouco menos do que amá-las até a obesidade. A outra técnica esquecida, pasta de cinzas. Em algumas aldeias na região de Moscou, ela era dada uma vez a cada 2 semanas. Pegue um copo de cinza de madeira, 2 copos de água fervente, misture até formar uma pasta, adicione alguns grãos e uma colher de farelo. É como um suplemento mineral, mas em forma acessível. Cálcio, potássio, fósforo, magnésio, enxofre, tudo necessário para o metabolismo. As galinhas limpam as penas depois disso e botam com mais atividade. Agora, um tema que muitos evitam: prevenção de doenças sem antibióticos. Aqui as pessoas estão acostumadas a resolver tudo com um pó mágico da farmácia veterinária. Mas prevenção é nutrição e limpeza. Alho e cebola em doses pequenas agem como antissépticos naturais. Infusão de camomila ou calêndula pode ser adicionada à água para desinfecção. Antigamente, um ramo de losna era pendurado no galinheiro, não por superstição, mas por causa dos ácaros. É simples, o cheiro da losna repele parasitas. Agora imagine, você tem 10 galinhas. Você as alimenta com suas misturas, processa resíduos, usa cinzas, ervas, minhocas. No final, você tem ovos, fertilizante, verduras, biomassa. Um ciclo fechado, completamente autônomo, sem compras, sem químicos, sem embalagens. Esta é uma economia viva. Por que é tão difícil para nós voltarmos a isso? Porque esquecemos como ser observadores. A indústria nos desaprendeu a pensar, substituindo o conhecimento por instruções. Mas uma galinha não vive por instrução. Ela vive pela natureza, e a natureza é sempre mais sábia do que um tecnólogo. O final desta parte é filosófico, mas com uma pitada de prática. Em cada aldeia havia uma pessoa chamada simplesmente de Homem das Aves. Ele não tinha diploma, mas sabia pelo som do farfalhar o que faltava no bando. Ouvia uma tosse, adicionava cebola, via uma pena opaca, misturava banha. Isso não é misticismo, é atenção. E se você quer voltar à autonomia, comece por aqui. Ouça suas galinhas. Elas lhe dirão o que precisam. Nossa geração pode novamente tornar-se uma geração de mestres, não consumidores, mas criadores. Retornando à ração, retornamos a uma conexão com a realidade, uma que cheira a terra, fumaça e um ovo morno tirado do ninho. O conhecimento só sobrevive se o passarmos adiante. O próximo cofre abrirá em breve. Você provavelmente já sente. Isso não é apenas uma conversa sobre ração. É uma conversa sobre poder. Uma mistura comum de grãos e soro de leite é um ato de resistência contra um sistema que quer que compremos até o que podemos fazer com nossas próprias mãos. A ração caseira é uma pequena revolução. E como qualquer revolução, começa com o entendimento de quem nos tornou dependentes. Vamos ver como a indústria construiu essa armadilha. No início da década de 1990, quando as antigas fábricas soviéticas de rações compostas passaram para donos privados, as velhas receitas desapareceram. Em seu lugar vieram novos padrões, onde, sob o pretexto da vitaminização, o farelo de soja importado começou a ser adicionado à ração, e mais tarde a farinha de soja transgênica. Era barato e lucrativo, mas não para as aves, apenas para os intermediários. Pesquisas do final dos anos 90 mostraram: o conteúdo de microelementos naturais, cobre, zinco e selênio nas rações comerciais caiu de 3 a 4 vezes em comparação com os padrões GOST soviéticos. E isso não é acidente. A nutrição foi transformada em mercadoria e o conhecimento em segredo. Hoje, cada pellet é uma mistura de glúten de milho, farelo, fosfato, giz e uma dúzia de aditivos com códigos. Você não pode reproduzi-los em casa, o que significa que você é dependente da fábrica. Este é um esquema clássico de monopólio. E sabe qual é a parte mais irônica? Se você traduzir a composição para a linguagem comum,
São todas as mesmas coisas que nossas avós tinham: proteína, gordura, carboidratos, cálcio, vitaminas. Só que agora estão isolados, prensados e vendidos com uma margem de lucro de 500%. Paramos de alimentar galinhas, começamos a alimentar a indústria. Mas há também o outro lado, o renascimento. Iniciativas de ração caseira estão crescendo nas aldeias novamente. Nas regiões de Bryansk, Voronezh e Omsk, jovens fazendeiros estão criando pequenas cooperativas de grãos. Eles se unem para comprar matéria-prima direto dos moinhos e compartilhá-la entre si. Este é um retorno à cooperação, à troca horizontal. Um planta aveia, outro faz farinha, um terceiro seca ervas. Sem marcas, sem embalagens, mas com alma. É em lugares assim que nasce uma nova aldeia. Viva, não de plástico. E aqui chegamos à parte mais interessante. A ciência confirmando o conhecimento antigo. Por exemplo, em 2018, biólogos ucranianos de Kharkiv conduziram um experimento. 2 grupos de galinhas, um com ração industrial, o segundo com uma mistura de grãos, vegetais e restos de cozinha, com adição de conchas e soro de leite. Após 2 meses, o grupo alimentado em casa deu não apenas mais ovos, mas ovos com um conteúdo aumentado de vitamina E carotenoides em quase 40%. O motivo é simples. Pigmentos naturais e antioxidantes de vegetais funcionam melhor do que qualquer aditivo químico. E o mais importante, as galinhas pareciam mais saudáveis, mais ativas, e sua taxa de mortalidade caiu pela metade. Isso não é nostalgia, é empirismo. Se você olhar profundamente, a bioquímica de uma galinha é surpreendentemente próxima à de um humano. As mesmas vitaminas, os mesmos aminoácidos. E quando a alimentamos com ração viva, obtemos comida viva. O conteúdo de ácidos graxos ômega 3 em um ovo depende diretamente da dieta. Adicione uma colher de sementes de linhaça ou óleo de peixe e, em apenas uma semana, a gema ficará mais brilhante e oleosa, o sabor mais profundo. Nos institutos de pesquisa soviéticos, chamavam isso de efeito organoléptico. Hoje, os marqueteiros cobram caro por essa palavra, vendendo ovos de classe premium. Mas o segredo é simples. Dê à galinha o que a natureza pretendia. Agora vamos juntar tudo. Um guia prático para quem quer começar amanhã. Primeiro, a mistura básica de grãos. 5 partes de milho, 3 de trigo, uma de aveia, uma de cevada. Tudo isso pode ser armazenado por até 6 meses em local seco. Segundo, um suplemento proteico. Se possível, farinha de carne e ossos 10%. Se não, leguminosas cozidas, minhocas finamente moídas, peixe, leite azedo, dependendo da situação. Terceiro, minerais. Conchas ou cascas, giz, cinzas, um pouco de sal. Quarto, alimentos verdes e vegetais. Folhas de urtiga secas no inverno, cenoura, abóbora, couve, maçãs, tudo o que crescer por perto. Quinto, água e limpeza. Sem água, não há metabolismo ou absorção de cálcio. Faça isso por pelo menos um mês e você verá por si mesmo. O ovo se tornará diferente. Mais forte, mais brilhante, mais saboroso. E é aí que você entenderá para que serve tudo isso. Não por um centavo, mas para retomar o controle. Há outro aspecto importante: adaptar a ração ao clima. Em regiões do sul onde o calor passa dos 30 graus, a ave precisa de mais água e verduras, menos gordura. Nas do norte, pelo contrário, mais energia do milho e dos grãos. Nas regiões de estepe da Ásia Central, usavam tradicionalmente o milheto, um grão leve, mas nutritivo que não exige muita água. Nas aldeias do norte, adicionavam batatas cozidas e até urtigas trituradas, uma fonte de vitamina C. Tudo é local, tudo para uma natureza específica. E este é o princípio fundamental de uma fazenda verdadeira. Não copie, adapte. Agora, sobre o armazenamento. Qualquer mistura perde seu valor nutricional com o tempo. O amido oxida, a gordura fica rançosa. Portanto, lembre-se sempre da regra dos 3: seco, escuro, vedado. Secura, para não haver mofo. Escuridão, para que as vitaminas não sejam destruídas. Vedação,
para que insetos não entrem. Antigas donas de casa colocavam um saco com uma folha de louro ou alho no barril de ração, um repelente natural que ainda funciona hoje. Vamos falar sobre sabores também, porque o sabor é o indicador da qualidade. Um ovo real de uma galinha alimentada em casa cheira a grama e sol. Quebre-o em uma frigideira. A gema é espessa, ela estica, não escorre. Isso é densidade bioquímica, um indicador de proteína completa. Um ovo industrial é pálido, chato, como pão de fábrica. A forma está lá, a alma não. E se você compará-los lado a lado uma vez, não haverá volta. Alguém dirá: isso tudo é muito complicado, não tenho tempo. E eu responderei: complicado é trabalhar em 3 empregos para comprar um saco do que você pode fazer sozinho. Simplicidade não está na inação, mas na habilidade. Complicado é ser dependente. Simples é entender. E assim, agora que você sabe como fazer a ração, como armazená-la, como adaptá-la à estação, resta a última camada, a filosófica. Você e eu vivemos em uma era em que a autonomia tornou-se um ato de resistência. Mas exatamente nessa simplicidade reside a força. Ter uma propriedade não é sobre pobreza, é uma riqueza de habilidades. Quando você tem galinhas, grãos e conhecimento, você não depende mais de crises, de taxas de câmbio ou do preço do petróleo. Você tem sua própria economia, ensolarada, quente, sustentável. Olhe para a história. Quando impérios colapsaram, quando guerras queimaram cidades, as aldeias sobreviveram. Por quê? Porque sempre havia uma galinha lá. Um pequeno gerador de proteína que alimentava famílias, exércitos, países inteiros. Foi assim perto de Moscou, em 1942, perto de Tashkent, em 1943, perto de Chernihiv, em 1944. Isso não é patos, é um fato. Onde uma galinha cantava, havia café da manhã e, portanto, vida. É exatamente por isso que nossa missão não é apenas compartilhar dicas de vida. Estamos restaurando a ciência perdida da sobrevivência rural. Somos os guardiões do código que tentaram apagar. Somos os caçadores de mitos agrícolas, devolvendo o sentido às coisas simples. Se esta história mudou sua perspectiva sobre o que está no comedouro das suas aves, inscreva-se no canal e deixe seu like. Estamos escavando a história e o conhecimento que tentaram enterrar. Vamos cultivar nosso futuro juntos. O próximo tesouro de conhecimento se abrirá muito em breve.